Voltamos, Brasil! Agora vamos falar de um assunto que interessa a todos, viu, gente? Não tem esse que não pensa assim, meu Deus, como eu queria ter uma noite maravilhosa de sono, como eu queria ter um sono tranquilo, como eu queria dormir bem, acordar bem. Porque eu sei que hoje em dia, principalmente, gente, a gente fala com a Covid, mas com a Covid veio e desencadeou muito, né? Essa pandemia que durou tanto tempo. E, infelizmente, eu acho que as pessoas, parece que deu uma desencadeada mais ainda. Doutor Salomão Caruí, gente, ele é especialista em sono, otorrinolaringologista. Vou falar um pouquinho sobre você primeiro, viu, doutor? Tá bom. Primeiro, bem-vindo, viu? Obrigado, um prazer. Todo meu, tá? Olha só, ele é otorrinolaringologista, especialista em medicina do sono, viu, gente? Pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. É membro do Corpo Clínico Cirúrgico do Hospital Vila Nova Star. E tem um livro também, ele trouxe um livro aqui para falando sobre o sono, tá? No livro destaca a importância de uma noite revigorante para uma vida saudável, trazendo inúmeras dicas práticas para uma boa noite de sono. Bem-vindo, professor. Por favor, professor, uma aula, vamos explicar direitinho a importância de dormir bem, de uma noite de sono, mesmo assim, aquele sono que a gente entra no estado. Qual o estado que a gente alcança a tranquilidade? Na verdade, você tem estágios do sono e você deve ter os percentuais dessas fases para que você tenha uma noite revigorante. Você acorde bem, sente na cama, levante os braços, se espreguice e diga, hoje sim eu dormi bem. Isso é prazeroso, né? Uma noite de sono só mal dormida, apenas uma, ela faz no dia seguinte reduzir o seu sistema imunológico na defesa do organismo em 70%. 70%? Então, imagina isso na época da pandemia ou em N situações. Então, é fundamental dormir bem para poder ter uma vida saudável, alegre, plácida, poder trabalhar com tranquilidade e seguir os afazeres, as obrigações, tudo isso, né? E passa um terço da vida dormindo, né, doutor? Um terço da vida dormindo. Hoje o número de horas, ele varia, não é fundamental. Tem pacientes que dormem menos horas, mas outros dormem mais, mas tem qualidade. Precisa ter o fracionamento adequado do sono leve, o sono REM, que é o que se sonha, etc. Tem que fracionar ele legal. A média do adulto é de 6 a 9 horas, essa é a média. Alguns precisam de mais horas, outros menos, mas o importante realmente é dividir bem. Por isso que algumas vezes, quando você dorme, por exemplo, sobre o efeito do álcool, né? A gente acha que eu vou tomar um vinho depois de uma festa e vou dormir bem. Você dorme muitas horas depois de um evento, quem tem o hábito de usar a droga álcool, e aí dorme 8, 10 horas, acorda e fala, puxa, a festa estava boa, eu dormi, mas estou cansado ainda. Por quê? Porque o álcool faz você ficar só num estágio do sono leve. Aí você depois almoça, come o filé parmegiana, etc. e vai dormir à tarde. Aí já não tem mais o efeito do álcool, aí dorme bem. Inverte os horários, mas é um outro problema. Então, é importante qualidade do sono, né? Doutor, vamos falar um pouquinho. Eu quero saber primeiro se pessoas, por exemplo, que roncam, se isso faz mal. Sim, né? Tem pessoas que sofrem de apneia do sono, tem N situações, né? Não é todo mundo que ronca que sofre de apneia do sono, mas quem sofre da doença de apneia do sono ronca. Então, roncou é um sinal amarelo que precisa ser investigado, né? O exame feito é a polissonografia, é um exame que o paciente faz ou dorme na clínica, ou tem a domiciliar, que ele dorme na própria casa, que muitas vezes tem uma precisão, uma acurácia maior. Mas o ponto do ronco é assim, além de você atrapalhar a sua própria respiração, você atrapalha quem está do lado, né? Então, é importante avaliar, ver o que é o ronco. É a reverberação do estojo laríngeo, do queixo para baixo, vibra, e é isso, está despendendo um som, está despendendo uma energia, a qual ela poderia não ser despendida. Então, se não tem a apneia, mas está roncando, tem que se fazer uma avaliação para melhorar a qualidade do sono próprio e do cônjuge, do parceiro, né? O que tem de moderno hoje, doutor, pro ronco, principalmente? Tem que se estudar aonde que está a obstrução respiratória. Ela pode ser no nariz, então você tem o desvio de septo, aumento de cornetos nasais, sinusites de repetição, rinite alérgica. Sinusite também? Adenoide. Na criança, muito comum a adenoide. Os pais filmam e falam, olha, doutor, meu filho ronca pior que um adulto. O que é adenoide? É um tecido que, se os meus dois dedos encontrassem, ele seria aqui. Então, no fundo do nariz. Cresce quase do tamanho de um sonho de valsa. Obstrui e a criança usa a respiração vocal. Sério? Que é esse vocal. Tamanho, doutor? Exatamente. E
Amígdalas grandes também, então isso é familiar, né? Ou crianças, adolescentes que tiveram muitas infecções, podem ter mau posicionamento de língua, ou uso de alguns medicamentos, bebida alcoólica, etc., pode fazer com que você tenha então uma obstrução dessa região, e aí prefira usar a respiração bucal e tem a reverberação. Então tem que investigar, isso é fundamental. Investigou, aí as opções de tratamento, tratou, e aí leva uma vida maravilhosa. Doutor, até mesmo as pessoas que fazem uso de remédio constantemente para dormir? Tem. Alguns medicamentos, até de pacientes que têm insônia e não avaliam o sono e usam medicamentos por conta própria. Isso é terrível, porque se você tem uma respiração ruim e aí você usa um medicamento que vai deprimir a sua parte neuromuscular e fazer com que você entre em relaxamento, você vai ter uma diminuição da oxigenação, né? Então, é importante avaliar para poder fazer a coisa como deve ser feita, né? O que eu brinco com os pacientes, e vou tomar a brincadeira de brincar, vocês que estão nos assistindo... Já mande perguntas, viu, gente? Seu marido ronca? Exatamente. Então, tem alguma pergunta, alguma dúvida, aproveita. Vamos ajudar. Esclarecer. Então, eu digo que, assim, o otorrinolaringologista e a medicina do sono, em conjunto, são traficantes da melhor droga que tem no mundo, oxigênio puro para o cérebro. Dormiu bem, com uma boa respiração, você acorda bem, pratica atividade esportiva bem, vai trabalhar com maior disposição. Rende mais. Rende mais. A criança na escola que dorme bem, ela tem condições de captar melhor as aulas, entender, memorizar. Então, é muito importante. Doutor, presta atenção esse livro, por favor, que eu quero mostrar. Esse livro é muito importante para todos nós. Sono não deixe virar pesadelo. Ó. Não deixe virar pesadelo. Doutor, e a diferença, vamos lá falar um pouquinho só para a gente entender também, tá? A diferença do sono para o pesadelo no corpo. Porque tem pessoas que falam assim, nossa, tive pesadelo a noite toda. Nossa, eu não sonhei nada. Ou eu sonhei a noite toda. O que é na realidade? Então, a fase do sono em que se sonha é o sono REM, da sigla em inglês Rapid Eye Movement. E todos devemos sonhar, se não em uso de drogas ou alterações neurológicas, todos devemos sonhar. Mas que você só vai lembrar do sono se você passar por esta fase na última etapa do sono. Então, todo dia, todos sonhamos. Mas se você não sonha na última etapa do sono, você não lembra dele, né? Então, é comum alguns pacientes, não, eu nunca sonhei na vida, etc. Não, você sonha, no exame a gente detecta que você sonhou. Houve até um incremento aí da frequência cardíaca, pode ter sido um pesadelo ou alguma coisa. O pesadelo são sonhos desagradáveis. O paciente, por exemplo, está passando por um problema pessoal, aspecto amoroso, sentimental, familiar, profissional, estudantil, quer que seja, e então ele... a somatização? Ele somatiza, exatamente, e pensa naquilo à noite. Assim como o aluno que passa estudando o vestibular e fala, doutor, eu fico sonhando a noite inteira com as fórmulas, com as aulas de história, etc., os resumos que eu fiz. Então, você projeta bastante dele. Existe uma outra linha, mas aí é para um outro livro, que aí é sobre os sonhos e as comunicações que recebemos, diferentes, mas aí é um assunto... Não, vamos falar também, podemos falar tudo, doutor. Isso é extremamente interessante. Agora, o pesadelo, por exemplo, o paciente que tem apneia, ele sonha muitas vezes que está se afogando, que ele está numa piscina, que acabou o ar. Então, é importante, que é a sensação física que ele está sentindo no momento, né? que ele está sentindo, né? E acorda cansado, acorda como se tivesse tomado uma surra. Fala, puxa vida, eu dormi, mas não descansei. Esse sono excessivo de final de semana, né? Então, o indivíduo, sextou, aí toma lá várias latinhas de cerveja, vinho, aí vai dormir e acorda exaurido. Por quê? Provavelmente tem algum problema respiratório, tem uma diminuição da oxigenação, não descansou o cérebro, não descansou a parte musculoesquelética. Então, doutor, vamos falar uma coisa muito importante também, o preparo para dormir, né? O ambiente também é fundamental, né? A sociedade hoje, com a pandemia, que você falou de forma brilhante, então as pessoas elas tiveram que se tornar introspectivas. Fique em casa, não saia, não trabalhe. Então todo mundo voltou para o canal de comunicação, celular, telefone, e-mail. E hoje o aparelho celular, o tablet, ele reúne tudo. E a excitação cerebral que isso traz não é saudável nem a um animal, ao ser humano, ninguém. Você ficar conectado
24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E a ansiedade que isso traz. Então, por exemplo, o indivíduo está esperando uma resposta de um emprego. Aí ele está lá quase pegando no sono, plim, ele ouve a mensagem. Já fala, puxa, será que é um desperta. WhatsApp? Será que é um e-mail que mandaram a confirmação que eu tenho entrevista? E aí não é, ou pode ser que sim, mas isso descarrega um pouco de serotonina e vai excitar o cérebro. E essa excitação ela vai se tornando cíclica. Então hoje para os pacientes, antes eu dizia, olha, tipo, 2 horas antes de dormir, deixe o celular do lado da cama. Hoje não, deixe o celular fora do quarto. Fora do quarto, né? Se você não é bombeiro, que vai ter emergências para atender, não é um médico que trabalha em UTI ou alguma situação emergencial de familiar que está em algum problema, a notícia que você vai receber 9 da noite, você lê ela às 10 ou às 6, 7 horas da manhã, é igual. Então, deixe o celular fora do quarto. Quer se distrair? Ah, mas eu só consigo me distrair vendo um site ou lendo um livro no tablet. Então, use o tablet, mas não para informações, para contato, né? O ambiente deve ser escuro e, se possível, para aqueles que puderem ter como é que se chama? Diz o black, né? O fechamento total. Porque a glândula pineal ela trabalha no escuro absoluto. O som também é muito importante, então vedação das janelas, né? Não assistir nada de muito terror, agressivo, filmes de terror, de guerra, etc. Ou músicas também muito agitadas. Tem que tranquilizar, então, né? Tranquilizar, pousar o avião. Outra dica maravilhosa, não fazer refeições copiosas. Comer uma feijoada, uma carne de porco à noite antes de dormir. Você vai ficar conversando com ela e tendo pesadelos a noite inteira. Outra dica, os orientais, os japoneses, nos ensinam muitas coisas. Então, o ofurô. Mas eu não tenho condição de ter um ofurô. Então, antes de deitar, não precisa lavar o corpo, nem molhar o cabelo, mas uma chuveirada quente para relaxar a musculatura. Um chá, não chás pretos, um chá de camomila ou um suco de maracujá, vai fazer com que você tenha um sono maravilhoso. Né, né? gente, tão antigo isso, A né? temperatura do quarto, se puder deixar ela um pouco mais resfriada, né? E aí ter a sensação realmente de dormir Tranquilidade, bem. né? Tranquilidade, de Tem relaxar. perguntas chegando para você, doutor. Vamos lá, um prazer. Bora lá, Elaine. O excesso de peso influencia o ronco, Ivo Moraes? Excelente pergunta, Ivo. O excesso, sim. O que acontece? O homem, na imensa maioria das vezes, ele tem o acúmulo de gordura abdominal, né? A mulher na região da cintura para cima, né? E o que acontece? A gordura, quando sobrepeso, ela comprime a região torácica que veda a região respiratória. Então, sim, o peso é fundamental. Se você está com sobrepeso, com muitos quilos acima, e perder peso, você vai ter uma melhora significativa. Tem que entender o quanto isso ajudou, ou se ajudou na totalidade ou parcialmente, mas é um primeiro ponto de largada para se começar a melhorar. Doutor, por que algumas pessoas lembram e outras não lembram de sonhos? Justamente, porque vão lembrar do sonho Só quando quem sonham na reta no final. Exatamente. Aí acabam lembrando. Bora, Elaine. Boa tarde. Olha, já fui em vários especialistas, nunca deram solução à minha insônia. Durmo no máximo 3 horas por noite há mais de 30 anos. O que o senhor acha disso? O Walter de Freguesia do Ó. Pois é algo terrível, né? O corpo humano, nós tivemos há alguns anos atrás, se não me engano, 5 anos, o Prêmio Nobel de Medicina fala sobre o ciclo circadiano. O corpo humano ele precisa entender o que é dia, com a luminosidade do dia, precisa entender o que é tarde, o que é noite, para que ele libere os hormônios. É um relógio biológico extremamente complexo. Se ele não dorme há 30 anos, o relógio biológico deste paciente, desse indivíduo que quando mandou a pergunta, deve estar terrivelmente abalado. E aí pode ter alterações hormonais, colesterol, triglicérides, hipertensão, diabetes. Então é importante sim passar por um especialista, um profissional, seguir corretamente, né? O nosso livro, ele é um manual que traz indicações para que o paciente, se durante 30 dias seguir as nossas orientações, ele vai ter uma boa qualidade de sono. E eu digo no livro, se a gente conseguir ajudar uma pessoa, quer que seja, a nossa missão hoje está cumprida.
Tem mais perguntas, doutor. Vamos lá. Ping-pong de perguntas. Vamos lá? Vamos lá. Boa tarde. Meu esposo foi paciente grave da Covid. Ficou 57 dias na UTI. Hoje, meu esposo ronca muito e acorda desesperado com falta de ar. Isso é normal, doutor? Pós-Covid, nós tivemos, sim, muita coisa. Uma doença nova que trouxe para a medicina uma profusão de discussões. Estamos atendendo até hoje pacientes que têm realmente Sequelas, ainda desdobramentos do caso, mas tem que se avaliar. Tudo estudado, tudo investigado, feito uma junta médica, avaliado, pode trazer melhoras. E se melhorar 10%, 30%, 50%, isso vai tendo uma progressão. Tem que seguir adiante, mas é muito grave, é ruim. Roncar e acordar com sensação de sufocamento é terrível, né? Pode ter apneia do sono também. Pode ter apneia, exatamente. A apneia é aquela pausa, viu, gente? A apneia pode levar até a óbito, né? Então Pode. É bem perigoso. O que é a apneia do sono, né? Então, a apneia do sono são paradas respiratórias de 10 segundos ou mais. O índice é classificado como índice de apneia e hipopneia, né? Se a gente fosse fazer rapidamente aqui um teatro de apneia, então o indivíduo está respirando e aí, roncando, ele trava. Travou 10 segundos ou mais, é uma apneia. A hipopneia são movimentos respiratórios incompletos. Então, se fosse fazer um teatro, liberdade de fazer, ele dá umas travadas. Então, engasgadas. Juntando as apneias com as hipopneias, até 5 episódios por hora é normal. Todos podemos ter. De 5 a 15 é classificado como apneia leve. De 15 a 30 paradas respiratórias por hora, apneia média. E mais do que 30 paradas respiratórias, apneia grave. Eu recebo paciente, às vezes, com 60, 70 paradas respiratórias. Para você ter uma ideia, a oxigenação cai muito. Em qualquer UTI do mundo, ou pronto-socorro, baixou a oxigenação do paciente em 75% ou menos, é indicação absoluta para entubar. Tem paciente que à noite chega a 60%. Fala, olha, se você for visitar um amigo na UTI, e você der uma cochilada lá do lado, no quarto, se o médico te examinar, ele te entuba lá na hora. Fala, isso aqui vai entrar em colapso. Então, tem que se avaliar mesmo. E como você disse, pode trazer uma parada cardiorrespiratória, um infarto agudo do miocárdio ou até um acidente vascular cerebral. É comum a história, para aqueles que têm mais idade, estão acompanhando o programa. Eu tinha um amigo do vovô, um amigo do titio, que ia na casa de praia. Nossa, ele roncava tanto, reverberavam até as portas, morreu dormindo. 30, 40 anos atrás. Com certeza morreu de apneia, mas não se tinha o diagnóstico, né? Então, são relatos muito comuns. Certo, tem mais perguntas. Mailane. Quando acorda, o coração está bem acelerado. Vamos lá, acelerado. Mas como saber que a gente para de respirar à noite? Então, a parada respiratória, hoje existem até nos próprios celulares, relógios, dispositivos, alguns aplicativos que ajudam a investigar. O cônjuge, né, o namorado, namorada, quem estiver dormindo junto pode perceber que está tendo paradas respiratórias, mas a avaliação médica é a polissonografia. Esse é o exame que precisa ser feito para que tenha a detecção correta, né? Doutor, uma das coisas que mais ajuda mesmo é a higiene do sono mesmo, né? Você escurecer o quarto, tirar até essa luzinha de televisão, sei lá... Maravilhoso. Luzinhas. Tem que eliminar tudo. A caverna, escura total. Outra coisa interessante que muitos colegas estão abordando, é o que se tem de ponta, são os cronotipos. Então, a gente tem que remeter aos homens das cavernas. Então, antigamente andavam em tribos, e aí essas tribos, em determinado momento, quando começava a escurecer, tinham que parar. Sim. E aí tinha que ter o sentinela, porque podem vir animais ferozes, podem vir tribos adversas. Então, tem pessoas que logo 6, 7 horas da noite já estão bocejando e precisam dormir. Então, esses eram os que primeiro iam descansar. E tem outros que iam dormir só às 2 da manhã. Quando esses que iam dormir mais cedo, iam descansar, acordavam. Então, você precisa saber qual que é o seu cronotipo. Se você dorme mais cedo e acorda mais cedo, se você dorme num horário intermediário ou dorme mais tarde. Lógico, não é para inverter totalmente. Uma vez chegou uma paciente e falou, não, eu durmo às 7 da manhã todo dia. Não, você tem que dormir no escuro. A glândula pineal, ela trabalha no escuro. E aí, adequar corretamente. Tem empresas que hoje fazem adequação do horário dos funcionários na Europa, Espanha, o Reino Unido, e até as escolas estão adequando aí para que as crianças
tenha um aprendizado melhor, né? Doutor, e se seu namorado, seu marido está tendo uma apneia do sono, você pode acordar? O que você faz? É terrível, né? Porque assim, você vai acordar, vai trazer o susto, e o que tem de melhor a fazer é no dia seguinte falar, vamos marcar uma consulta para fazer uma avaliação, porque eu estou muito preocupada. E alguns episódios que a gente vive, que é engraçado também, então eu tenho, às vezes chegam pacientes lá e falam assim, doutor, tá aqui o exame do meu marido, ou você resolve ele, ou nós vamos separar, porque eu não consigo mais dormir ao lado dele, que ele faz muito barulho. Tudo bem, vamos ver. E aí a gente consegue tratar. Já salvou muitos casamentos, salvar então, muitos casamentos. Aí depois vem o revés. Doutor, antes eu não conseguia dormir, porque o meu marido fazia um barulho que parecia um urso dormindo. Agora ele dorme, não faz barulho nenhum, acho que ele morreu. Não dá para colocar um apitinho, alguma coisa devagar? Eu falo, olha... Aí fica complicado não tem também, jeito, né? Coloca um espelho perto do nariz que você vai ver se ele está respirando ou não. Oh, meu Deus do céu. Aí também o povo também exige, né? Pelo menos tá em paz, tá tranquilo, tá dormindo, direitinho, bem. né? E qual que é a maior dúvida das pessoas hoje? É essa coisa de não estar conseguindo dormir? Não está conseguindo dormir. É porque está todo mundo muito ligado também. Muito ligado, muito É som ligado, luz de televisão acesa, de celular, essas luzinhas verdinhas, amarelinha, vermelhinha. Tem que tirar tudo, gente. Fazer o exercício já. E outra coisa, tem alguns momentos da sua vida em que você consegue se desligar. Então, puxa, agora eu vou para massagem, vou fazer a aula de pilates, vou fazer a aula de ginástica. Deixa o celular na mala, longe, desconectado, para que você tenha momentos do dia em que você realmente consegue se desligar. Outro ponto importante, como eu falei, deixar fora do ambiente de dormir o aparelho celular e a meditação. Hoje que a meditação ela se separou totalmente da religião, então fale com você mesmo, aqueles que querem rezar, pratiquem a reza, aqueles que querem falar para terem um sono melhorado. Então eu vou desligar o cérebro, vou desligar o corpo, vou desligar a musculatura. Né? E aí você vai falando consigo mesmo. Parece que a gente está falando com uma criança de 2 anos, mas funciona. Porque os pensamentos à também noite... tem umas músicas igual Ondas Hertz também, que é fantástico, né? Sim, excelente. O pensamento à noite, ele é uma coisa incrível. Parece vou falar, parece que funciona 10 vezes mais, né? 10 vezes mais. O problema que você tem, uma vez o paciente falou assim, doutor, eu sou advogado. O senhor não acredita, eu fui dormir, eu tinha um contrato com uma família, eu ia na casa deles, eram 10 herdeiros para assinar, estava tudo certo, tudo resolvido, documento pronto. E eu, 1h em casa, falei, puxa, mas a minha caneta acabou a carga. E ele ficou a noite inteira pensando na caneta e como ia resolver, e que o lugar que era onde tinham combinado não tinha nenhuma papelaria próxima, etc. Ele falou, perdi a noite de sono pensando na caneta. Acordei de manhã cedo, a colaboradora em casa falou, olha, tem uma caneta nova do senhor aqui que está no blazer. Quer dizer, ele perdeu tudo por uma coisa... Então, os problemas são hiperpotencializados, né? Doutor, e a pessoa que dorme também, que fica cutucando o outro tá roncando e bate? Tá. Então... Aí, não atrapalha também a pessoa que já está com problema do ronco, que já não está normal. Aí você dá um cutucão... Você sabe que os primeiros tratamentos de ronco aconteceram no século XVIII. Olha que interessante. Então, iam procurar o médico, né? Falaram, doutor, meu marido ronca, toda vez está com a barriga para cima. O que eu vou fazer? Como eu vou resolver isso? Então, falou, então faz o seguinte, você pega o pijama do seu marido e aí nas costas costura um bolso e coloca uma bola de isopor lá. Aí ele vai colocar o pijama durante a noite, a hora que ele dormir, ficar com a barriga para cima, ele vai se sentir incomodado, ele vira de um lado e vira do outro. Então, esses são os relatos dos primeiros tratamentos. Mas mais inteligente que dá cutucão, né? Ficar acordando para bater. O cutucão vai deixar a pessoa sem poder descansar e não vai resolver o problema, vai trazer até uma confusão no casal. O bom a fazer, no outro dia, acorde, fale, vamos resolver isso, vamos nos ajudar, você vai melhorar o seu sono e o meu, vai me agradecer e o mundo vive melhor. Respira melhor. Mas eu gostei desse pijama aí, hein? Esse pijama do século XVIII foi bom, hein? Foi bom, eu adorei. Tem mais perguntas, doutor? Vamos lá? Boa tarde, estou assistindo vocês. Eu gostaria de saber, quando a gente está dormindo, parece que a gente está vendo tudo. A gente tenta mexer e não consegue. O que é? Graças. Quando eu acordo, o coração está bem acelerado.
como que fala? É paralisia do sono. Exatamente. Existem diversas doenças do sono. Nós temos, como você mesmo citou, a síndrome das pernas inquietas, que é aquele que fica chutando, dormindo sem perceber. A sensação de você estar preso, amarrado e não conseguir se movimentar. O terror noturno, que aí são pesadelos fortíssimos. Então, são doenças que são avaliadas e tratáveis. Não é para pensar que, puxa, eu vou mandar fazer uma reza na minha cama, etc. Não, tem que ser estudado, tratar direitinho e trazer o benefício. Tem muita Isso, gente, com né? certeza, é uma doença do sono que deve ser investigada, tratada e viver feliz e dormindo bem e acordando. Mas tem muita gente que fala essa paralisia do sono. O que é a paralisia do sono? São distúrbios neurológicos. Diz que você parece que você está acordado, você está dormindo, mas você não consegue movimentar. A musculatura, ela fica paralisada e o paciente, muitas vezes, ele sente que não consegue se movimentar e acordado, né? E tem situações transitórias em que ele fica com a memória de que está acordado, ele dorme, aí ele acorda, ele continua olhando lá aquela luzinha da TV e ele acha que não dormiu a noite inteira. Você faz isso tudo e fala, você dormiu deste horário a esse horário. Filma o exame e mostra, seus olhos estavam fechados. Não é possível. Não sou eu, vocês fizeram uma edição. Tem exames que fazem o quê? A captura da noite de sono para entender. O sonambulismo. Então, esses exames não podem ser feitos na casa do paciente. Aí tem que ser feito num laboratório preparado para que possa se entender e identificar. Fantástico, né? Tem mais perguntas, doutor? Vamos ficar ping-pong aqui hoje, hein? Que joia! Boa tarde, eu ronco muito, isso me incomoda. Tenho mau hálito. Será que é por isso? Já fiz vários tratamentos para mau hálito e nada melhora. Mau hálito deve ser a litose e geralmente você tem que procurar um médico especialista e é estômago, viu? A maior parte. Se não é dentário, se não é nos dentes, cárie, alguma coisa que você não está vendo, gengivite, pode ser também no estômago, viu? Uma dica só. Verdade. Muito bom isso que você colocou. E também existem partes otorrinolaringológicas. Tem um processo nas amígdalas, que é resto de alimento, que se chama cásium, que são umas bolinhas brancas que você, às vezes, espelha, aperta, tem um odor terrível. Isso pode trazer halitose. E o ronco também, a respiração, porque você precisa ter uma lubrificação salivar constante. E quando se ronca, respira pela boca, você evapora toda a secreção salivar. A boca fica seca, a pele ela torna-se morta, e aí tem o odor característico de pele pútrida. Então pode ser isso sim. Vá procurar um profissional para tratar e tirar esse peso, esse incômodo aí da sua vida. Doutor, eu adorei você, doutor Salomão. Quero te convidar a você voltar mais vezes aqui. Um prazer. Quantas vezes forem necessárias. Vamos deixar esse povo dormir direito, né? Vamos ver. E hoje fico muito agraciado, muito feliz de vir, porque dia 18 de outubro é o dia do médico. Então, um orgulho a gente estar presente aí, divulgando, ajudando a todos que puderem nos assistir, muito legal. E um beijo para todos os profissionais do país, do mundo, né, gente? Então, parabéns pelo dia, né? Nós que agradecemos, né? Obrigado. Doutor, onde nós encontramos você nas redes sociais? Nas redes sociais, o Instagram, Dr. Caruí, no Instagram. E aí de lá já consegue localizar os outros, as landing page, o contato, etc. E fica aí a nossa mensagem a todos. Durma bem, porque dormir bem é um sonho possível e maravilhoso. Obrigada, viu? Obrigada, viu? Obrigado. Quero que você volte mais vezes, doutor. Vamos sim. Combinado? Vamos sim. Combinado. Fica comigo, nós vamos para o intervalo comercial. Um minutinho só, não saia daí, porque tem muito mais para você aqui no Tarde Top. Um minutinho só.